Salve, salve, Saravá, Axé, Mojubá. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos aqui iniciando mais um encontro e mais uma aula aberta da nossa pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E nessa edição de hoje eu recebo o nosso grande mestre Baba Mário Filho, que é um pesquisador das religiões e tradições afro-brasileiras e também um iniciado em vários campos dessas tradições, e entre elas ele é tata de Quimbanda, e o nosso tema hoje, então, com o Baba Mário Filho, é falar sobre o universo da Quimbanda enquanto religião e as distorções que podem haver ou existiram ao longo dessa temática, para que você, estudioso dessas tradições, possa ter maior compreensão desse macro-universo, que é o conjunto de crenças, de tradições, de religião, de cosmovisão afro-indígena aqui em solo brasileiro. Então, convido aqui para abrir essa aula com a gente, Baba Mário Filho. Saudações, Baba. Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que a pessoa vai assistir a esse vídeo. É sempre um prazer falarmos sobre aquilo que anima muitas pessoas que estão fazendo esse curso, que é conhecer um pouco mais, um pouco melhor sobre a tradição afro-religiosa, e falar de Quimbanda sempre é um assunto que traz muitas paixões, a falta de conhecimento sobre o assunto é muito grande, que permite que haja muitas confusões com as pessoas, sempre com uma visão muito deturpada a respeito dessa prática afro-religiosa. Pai, quando fala a palavra Quimbanda no nosso imaginário, tanto dentro das tradições afro-religiosas e também no conceito popular, no Brasil, a gente traz algumas impressões ruins. E nada como entender um pouco do processo histórico, né? Antes de entender a sua história dentro da Quimbanda, eu quero entender como que surge a Quimbanda. A Quimbanda é uma coisa que surge no Brasil, ela vem mesmo, existe ela originalmente no território africano? Como que é esse processo? Nós temos que entender que a Quimbanda tem uma origem que não é brasileira. Ela tem uma origem em território africano, especialmente com os habitantes da ponta esquerda da África subsaariana, ali, quando nós vemos Cabinda, numa parte da Angola, e aí você vai entrando pela África e você vai até o antigo Reino do Congo. O Reino do Congo era uma área muito grande no território que nós chamamos hoje de território Bantu, que vai desde da ponta da África, Cabinda, vamos ver, imaginando a África, e então vamos na ponta esquerda até, da ponta não, na parte de baixo da África, do lado esquerdo, temos ali Cabinda, Angola, e vai entrando para dentro da África. À direita, você vai ver Moçambique até Madagascar, ou Madagascar. E aí você afunila até embaixo da África, você vai encontrar a África do Sul. Então, essa área gigantesca hoje é chamada de área dos povos Bantu. A palavra Bantu é o plural de Untu, Untu quer dizer humano, Bantu, plural de Untu, humanos. Mas como os colonizadores não desconheciam a língua, né, então ficou Bantu como nome desse povo, mas a palavra Bantu quer dizer humanos. E quando vamos falar sobre isso, temos que olhar todas essas características desses povos. E hoje nós podemos dizer que são cerca de 500 povos diferentes, com mais de 1000 línguas que esses povos falam. Então, quando eu vou falar de Quimbanda, ela era uma prática específica de uma comunidade que hoje habita parte do país chamado Angola. Angola não existia ainda quando o Diogo Cão, no final do século XV, ele entra
pelo rio Zambézio ou pelo rio Zaire, não me lembro agora certinho, um dos dois rios, ele entra na África por esse rio, indo ao encontro do rei do Congo, o Mani Congo, para estabelecer um contato comercial. E esse contato, ele foi requisitado pelo Mani Congo, que escreveu uma carta dirigida ao rei de Portugal, pedindo para que houvesse um contato entre o Mani Congo e o rei de Portugal. Então, Diogo Cão, que era um navegador, veio com a sua embarcação até o encontro com o Mani Congo. Esse encontro trouxe, além dos comerciantes na tripulação, trouxe também militares, trouxe também eclesiásticos, trouxe também outras pessoas que queriam entabular um contato com o rei do Congo, o Mani Congo, e também com as pessoas que faziam parte dessa comunidade. Logo em seguida, o rei do Congo, ele se converte ao catolicismo. E o catolicismo passa a ser uma religião mais da corte, das pessoas próximas ao rei. Qual que era a prática que era feita antes dessa conversão do Mani Congo ao cristianismo, ao catolicismo? A prática se chamava quimbanda, que vem da palavra umbanda, que nós conhecemos. A palavra umbanda quer dizer cura. Quando eu falo quimbanda, eu estou dizendo a grande cura, o curador, a arte da cura. Então, era a prática que essas pessoas faziam no seu dia a dia, visando uma melhor vida. Então, não era só a cura de algum mal do corpo, mas todo o tipo de mal. Qualquer coisa que pudesse trazer de infortúnio ou sofrimento para qualquer pessoa seria tratado pelo Tata Quimbanda. Então, o Tata Quimbanda era o sacerdote que praticava essa religião pré-católica, pré-cristã, entre o povo hoje chamado de Angola. Fica na parte esquerda da África, que as pessoas hoje chamam de Angola. Então, né, a população que morava lá fazia essa prática, que o nome era Quimbanda. Então, ela teve uma origem entre os povos africanos, especialmente os povos Bantu, mais especialmente ainda da população que hoje habita a Angola. E aí você vai encontrar a palavra quimbanda e umbanda no léxico, na língua quimbundo. Então, na língua quimbundo, a palavra umbanda quer dizer cura, e a palavra quimbanda é aquele que pratica a cura, a grande cura, o grande curador. Então, a palavra quimbanda tem várias interpretações, sempre relativo ao substantivo umbanda, que quer dizer cura, e o que. O que pode ser grande, pode ser arte e várias outras coisas que essa palavra kim, que vai juntar-se com a palavra umbanda. Lembrando que a palavra umbanda não tem o U quando eu escrevo em Kikongo, em Quimbundo, em Quimbundo. Eu não tenho o U como nós temos hoje. É o M, então umbanda. Só que a pronúncia, quando a palavra é escrita com M ou com N, eu vou pronunciar com U sempre. Então, é umbanda. Então, a pronúncia é essa. E aí, a quimbanda, eu só tiro a vogal primeira e junto com o prefixo qui, e forma a palavra quimbanda. Então, essa era a prática que existia antes da chegada da delegação de Portugal e antes também da conversão do Mani Congo e de parte da realeza, da coroa, também às práticas católicas. Bom, é uma
longa jornada, né, para poder compreender essas origens e como isso vai se desenvolvendo. A gente está falando que o Quimbanda é algo que o sujeito é e pratica. É como um pajé, comparando aqui com as tradições indígenas, né, do Sem Brasil. dúvida alguma. É a prática do que nós poderíamos chamar de pagelança. É a prática completa da pagelança. Uso de ervas, de raízes, de fumaça, tudo aquilo que nós encontramos na pagelança brasileira é muito semelhante à prática do Quimbanda. Então, ele vai ter um oráculo composto por ossos, por sementes, que ele vai consultar, e a incorporação que nós temos tão marcada no Brasil não era uma prática tão forte entre essas pessoas. É claro que havia incorporação, mas não com como se fosse algo muito comum. Não era muito comum que eu utilizasse a incorporação para qualquer tipo de aconselhamento. Sempre isso era feito pelo sacerdote que tinha o conhecimento adequado sobre isso para que pudesse oferecer às pessoas o melhor tratamento, a melhor cura para as pessoas. Então, eram outras práticas feitas e a incorporação era muito rara. Nós temos um documentário feito no final dos anos 60 por um antropólogo angolano, que ele vai registrar durante alguns meses as atividades específicas de um quimbanda em Angola. Ele vai trazendo todos os passos que um quimbanda, que um tata quimbanda vai desenvolvendo na sua comunidade, como também essa relação é construída entre o Tata Quimbanda ou entre o Quimbanda e a comunidade, aquilo que ele utiliza para chegar a uma cura. Então, esse vídeo ele é muito interessante porque ele vem complementar toda a literatura que existe sobre a prática da Quimbanda e também você vendo como era realmente o exercício da medicina tradicional feito pelo Quimbanda. Então, na África, no geral, hoje a ONU, por exemplo, ela reconhece que existe uma medicina tradicional africana. Inclusive, na Nigéria, por exemplo, nós temos hoje uma formação dada pelo governo já aos médicos tradicionais, chamados Onishegun. Então, os Onishegun, eles recebem uma formação extra governamental para que possam aplicar realmente a medicina tradicional nas pessoas, porque há um déficit, há um gap muito grande de médicos em África. Então, para isso, os governos têm investido na formação de médicos tradicionais. Em Angola, isso não acontece ainda. Há pessoas, são pessoas que vão buscar isso, né, de divulgar mais essa situação, essa prática, para resgatar os conceitos da Quimbanda, porque hoje Angola, ela passa por um mesmo processo que nós passamos. Ela tá virando um país muito evangélico, ele foi católico, hoje se torna evangélico, qualquer prática tradicional, ela é muito mal vista. Então, você só vai encontrar esse tipo de prática em locais muito retirados, distantes dos centros comerciais das cidades grandes de Angola, e você vai ter que ficar buscando os lugares onde os Tata Quimbanda ainda existem. Então, nós temos registro que há sacerdotes de Quimbanda em Angola ainda que moram no Vale do Bengo. O Vale do Bengo é uma região em Angola bastante distante dos centros urbanos, a comunidade rural lá é muito grande, então a medicina que assiste essas pessoas é a medicina oferecida pelo Quimbanda. Não há uma medicina
feita pela medicina ocidental, mas sim um tratamento oferecido pelos quimbanda, como é feito desde sempre. Muito interessante. Como os terreiros e os quilombos aqui no Brasil, né? Até hoje também o faz, né? Pai, surgiu uns anos atrás, eu não sei em que momento isso começa a ocorrer, se faz sentido, e virou uma pergunta muito recorrente no ambiente digital, que é o tal da quimbanda com Q, a quimbanda com K. Existe essa distinção? Em que momento isso ocorre? Eu já contei essa história em alguns lugares que me perguntaram, em alguns podcasts. Eu vou contar mais uma vez essa história. Contar muito ainda, pai. Então, o meu iniciador, o Tata Quimbanda Lúcio Negão, ele era uma pessoa que tinha um destaque gigantesco como um Tata Quimbanda. Ele é até hoje referido como um dos maiores Tata Quimbanda do século XX que nós já tivemos. E ele era muito sarrista, ele tirava muito sarro das pessoas, ele era uma pessoa muito bacana no convívio, ele tinha ótimas sacadas para brincar com as pessoas. E quando ele queria tirar sarro de algum quimbandeiro, ele falava assim: esse aí é da quimbanda com Q, não é da quimbanda com K. Ele falava isso, mas como algo jocoso entre nós. E aí, uma pessoa que era do nosso círculo, que foi iniciado comigo na quimbanda, ele pegou isso, essa brincadeira que o Tata Lúcio fazia, e escreveu isso como se isso fosse algo que existia realmente, e isso foi escrito no início dos anos 2000, em 2005, mais ou menos, que essa pessoa escreveu isso para diferenciar, dizendo que a quimbanda com Q era fraquinha e a quimbanda com K era a verdadeira quimbanda. Dessa brincadeira que o Lúcio fazia. Então, da quimbanda com K, que seria superior, a quimbanda com Q, que seria inferior, mas brincando, que era a pessoa que não tinha muito conhecimento, era da quimbanda com Q. E isso se tornou praticamente uma verdade para muitas pessoas, que passaram, inclusive, não usar o termo quimbanda com Q, porque se eu falar que isso da quimbanda com Q, a minha quimbanda é fraquinha. Então, era uma brincadeira que o Tata Lúcio fazia entre nós, as pessoas que eram iniciados na quimbanda, que ele tirava sarro, que eu falei, ele era muito brincalhão, e se tornou algo desse sentido. Então, começa a falar sobre isso em 2005, quando essa pessoa escreve sobre esse assunto, tentando diferenciar quimbanda com K da quimbanda com Q. Eu até escrevi um artigo que eu falo sobre isso, não conto essa história no artigo, logicamente, mas eu falo que o uso da quimbanda com K ou com Q não tem nenhuma diferença. Era só a brincadeira que o Lúcio fazia. Nossa, e o senhor identifica que dentro da quimbanda que se tenta ser séria, existe isso levado a sério? Imagina! Não? Nunca levou isso a sério. Era uma brincadeira do Lúcio. Talvez, pode ser que no decorrer dos anos, alguma pessoa tenha introjetado isso e falar, não, a minha quimbanda é com K, é verdadeira quimbanda, e passasse a uma brincadeira se tornar algo sério para ele. Mas para nós, nunca passou de uma brincadeira do Lúcio. Muito interessante. Pai, tem uma situação em relação à quimbanda que ela é bem mais reservada do que outros cultos afros aqui no Brasil. Ou é só uma impressão minha? Depende de qual quimbanda nós estamos falando. Nós temos como se fosse a Umbanda. As práticas, elas são abertas ao público, as pessoas podem participar, muitas delas são muito festivas, sempre com as festas com Pombagira e Exu. Então, essa quimbanda gaúcha não tem essa característica.
algumas outras vertentes de Quimbanda terão esse comportamento um pouco mais reservado, em que pese que hoje há casas que se chamam terreiros de Quimbanda, que fazem também práticas abertas ao público. Na nossa tradição, não há práticas abertas ao público. Para que a pessoa chegue numa casa de Quimbanda, num terreiro de Quimbanda, ou é por convite ou por indicação, quando a pessoa irá passar pelo atendimento com o Tata Quimbanda, ou então com alguma entidade que a pessoa incorpore para dar atendimento a essa pessoa. Então, é algo reservado. Mas por que que isso acontece? Em razão do próprio estigma que a Quimbanda vai adquirindo a partir do livro do Leal de Souza, que escreve, né, Umbanda Magia Branca, Quimbanda Magia Negra. Quando isso se estabelece, toda publicação que fala sobre Quimbanda será negativa, mesmo que haja pessoas que falarão diferente disso, essa ideia, ela se fixa nas pessoas e é difícil que você mude isso entre as pessoas. A Quimbanda se tornou algo malévolo, maléfico, do diabo, do demo, do cramulhão, do pé rachado, e assim por diante. Se tornou algo muito, muito satânico. E pessoas se sentem muito atraídas por esse lado, né? O Dark Side. É um lado que atrai muito as pessoas. Você vê... Esse lado, ele existe, é um fato. A Quimbanda, ela tem uma face de crença e relacionamento com o demônio? Em sua origem, de forma alguma. Como eu falei, a sua origem é aquilo que nós poderíamos imaginar que fosse a Umbanda, o que é a Umbanda praticada nos terreiros mais velhos. Só certo. Isso. Agora, essa forma de enxergar, usando os seres da Goécia, usando nomes de demônios, isso é recente, é dos anos 50, 40, 50 para frente, como eu falei, quando o Leal de Souza coloca como se a Quimbanda fosse magia negra. E assim como a Umbanda é um culto bastante agregador, que a Umbanda vai pegando práticas outras e vai colocando nela e vai adquirindo a roupagem própria da Umbanda, a Quimbanda passou pelo mesmo processo. Ela trouxe os seres da Goécia, os grimórios do século XIV, XV, escrito por bispos católicos, da demonologia católica, ela foi introduzindo tudo isso na Quimbanda. E aí, quando o José Bittencourt coloca no livro dele as comparações entre os seres da Goécia e o nome dos Exus, como Exu Ventania é o Put Satanáquias. Ele vai colocando a relação de seres do mundo da Goécia com o nome dos Exus. Isso faz um sucesso enorme entre ocultistas e macumbeiros. Agora eu vou ter acesso aos demônios da Goécia. Em vez de ter todo aquele trabalho maluco que é o da Goécia, porque na Goécia, a prática da Goécia é uma prática muito difícil. Quem não está acostumado com a prática da magia cerimonial vai encontrar algumas dificuldades na prática da Goécia. E aí eu vou encurtar tudo isso utilizando o Exu. Em vez de usar um demônio da Goécia, eu vou falar, não, o demônio da Goécia é o próprio Exu. Então, em vez de toda aquela parafernália da magia cerimonial, eu vou incorporar um demônio que vai me ajudar, que vai fazer o que eu teria o mesmo resultado na Goécia, que demoraria anos até eu contatar esse demônio. Não, eu vou fazer isso numa incorporação. E aí, isso se torna uma febre entre várias pessoas, incautas especialmente, que vão olhar para isso como se fosse algo verdadeiro. Então, o Exu se torna um diabo, um demônio da Goécia. Resumindo, se torna isso. Pois é.
Agora, ainda nesse aspecto, o senhor colocou como um processo quase que orgânico nessa facilidade sincrética que existe aqui. Mas aí eu fico na dúvida, né? O senhor, como Tata de Quimbanda, como que olha esse movimento? E a gente está agora no momento 2023, por exemplo, nesse momento que a gente conversa, então início aqui do século XXI, e a gente vê a internet sendo usada por todos nós das religiões afro-indígenas, que é o recurso midiático que a gente tem para divulgar, para falar sobre nossa fé, por exemplo, mas também turmas, grupos se usando desse veículo para mostrar suas práticas chamadas de Quimbanda, e o que a gente vê ali é uma prática disso, né, do Exu Asmodeus, Exu Belzebu, Exu Satanás, Lucifer e os nomes, né, de outros demônios da Goécia, e trazendo um discurso, a gente tem visto assim, que isso é Exu de verdade, que Exu não é bonzinho, que Exu é faca na caveira, que Quimbanda não tem norte moral, e eu chamo isso de não norte ético, porque então assim, tá tudo bem você prejudicar os outros quando esse prejudicar o outro para você se beneficiar, é o bom para você, então isso é o que você precisa. Então vai ficando uma coisa meio confusa. Até onde isso é Quimbanda de fato, e como que o senhor vê essa disseminação dessa forma? O senhor recentemente fez um vídeo, inclusive, falando sobre terreiro sem tradição, né? Eu acho que isso vem nesse ponto aqui que eu estou falando, né? Ficou claro, pai? Eu me confundi na pergunta. Não, é uma ótima pergunta, porque faz com que nós possamos buscar identificar esses momentos. Então, veja, quando eu falei dessa pessoa que escreve Quimbanda com K e Quimbanda com Q, como se aquela brincadeira que o Lúcio fazia entre nós fosse realmente algo verdadeiro, que houvesse uma diferença da forma como eu escrevo, se é com K ou se é com Q. Essa pessoa era versada no ocultismo. E várias outras pessoas versadas no ocultismo, várias delas, passaram a pertencer às religiões afro-brasileiras, em especial a Umbanda e o Candomblé. Então, muitos ocultistas do final dos anos 90, 80, dos anos 80 e 90, entraram para inúmeras ordens iniciáticas, que foi um boom aqui no Brasil de ordens iniciáticas. A Otto, Otoá, Noto, Clube Coronzon, Martinismo, enfim, milhares de ordens iniciáticas desembarcaram no Brasil. E essa juventude que entra nessas ordens iniciáticas, algumas dessas ordens iniciáticas têm um conceito ligado àquilo que nós chamamos, ou que se chama de telema. Faça o que queres e será o todo da lei. Então, nada é proibido, tudo é permitido. Então, esses dogmas são o que animam Telema especialmente. Não é só isso, Pai Queiroz, não é só isso. Existem inúmeras outras coisas que estão por trás de Telema. Só que isso que se torna a verdade para essas pessoas. Então, eu posso fazer o que eu quiser, porque nada me atingirá. Tudo é permitido, nada é proibido. Então, eu vou colocar isso na minha cabeça. E também, Crowley, que é a pessoa que modifica os conceitos da Otto, ele vai falar que todos nós somos uma estrela e que os fracos obedecerão, que os fortes mandarão. Então, todos esses conceitos de Telema, ela vai entrando nesse mundo ocultista, que depois esses ocultistas passam a pertencer à Umbanda.
Só que eles não querem a Umbanda, porque eles acham que a Umbanda é muito fraquinha. É uma coisa simplória demais. Eles querem algo forte, poderoso. A Quimbanda é o grande atrativo. Se a Umbanda é magia branca, eu não quero a Umbanda. Eu quero a Quimbanda, que é magia negra, como Léo de Souza escreve. Então, Telema trabalha muito com o que se chama convencionalmente de magia negra. E aí, eu vou juntando todas essas coisas no mesmo espaço. Então, se torna uma febre entre os ocultistas a Quimbanda. E quanto mais malévola, quanto mais a ideia do mal ela existe, melhor será essa Quimbanda perante essas pessoas. E aí muitas pessoas vão se destacar nesse campo e tendo os nomes mais estrambóticos possíveis, sempre ligados a algum demônio, ou da Goécia, ou da tradição católica, dos grimórios católicos do século XIV, XV e XVI, essa loucura toda que vai sendo colocada na Quimbanda. Então, quanto mais malévolo, quanto mais palavrões eu falar, quanto mais eu maldizer as pessoas, os fracos obedecerão, os fortes mandarão, que eu tenho que ser o melhor possível, essa questão egocêntrica, ególatra, ela vai ser muito mais específica, porque o caminho mágico difere do caminho religioso, o caminho mágico é individual. Então, lasque-se a comunidade, lasque-se o outro, porque é um caminho individual, então é tudo para mim. E isso se tornará muito forte. Inclusive, a prática da magia em Telema é a mesma ideia. Não quero nem saber do outro, só me importa a mim mesmo. Eu vou fazer rituais coletivos porque faz parte do processo, mas eu vou buscar sempre olhar para mim. E ponto. E vou utilizar as pessoas... eurocentrado mesmo, né? Sim, e eu vou utilizar as pessoas o máximo que eu puder para o meu benefício, como Crowley fez com mulheres chamadas Mulheres Escarlate, que todas elas morreram à míngua, ou porque ele realmente vampirizava essas mulheres como médiums, que ele as utilizava como médiums, e todas elas morreram nas mãos de Crowley, das práticas mágicas que ele usava a essas mulheres. Então, isso se tornou muito atrativo para uma juventude nos anos 80 e 90, que passou a entrar para a Quimbanda, olhar para a Quimbanda com esse olhar, o tempo inteiro. Pai, nesse aspecto, então, a gente já vê, assim, completamente desconexão com a Quimbanda, como algo da tradição banto, que é totalmente coletiva, né? Totalmente agregadora, né? Que é cuidar do todo e não do indivíduo apenas. Então, ali a gente já vê uma ruptura. E a gente vê uma aproximação com o satanismo, né? Também, que é uma outra prática, não tem nada a ver com afro-religiões. E hoje em dia, nesse tempo que a gente está, parece que está muito flertando com essa prática do satanismo enquanto outro movimento, né? E acho que é importante a gente deixar isso pontuado aqui para ver que há uma distinção muito grande. Inclusive, para o leigo não cair, né, em possibilidades equivocadas. Hoje, então, existem muitas ordens quimbandeiras que não está mais conectado a nada da África, então. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que criaram a sua própria quimbanda. Quando ele fala, não, eu trabalho com Exu, com Pombagira, o que eu faço é quimbanda. E aí, isso também é algo que é importante que nós entendamos, que a quimbanda, ela fazia parte da Umbanda. Desde os princípios da Umbanda, quando eu falava... Se o senhor falasse aqui, qual é a relação da quimbanda com a Umbanda, né? Sempre teve, ou como que isso ocorre?
sempre houve uma relação entre quimbanda e umbanda. Então, por exemplo, quando a umbanda fazia a oferenda para Exu para começar o trabalho, era a quimbanda. Quando falava, vamos virar a banda, nos terreiros mais antigos, que começava, vamos trabalhar com o caboclo, aí encerrava o caboclo, vamos agora virar a banda. Então, quando virava a banda, ia para a quimbanda. Então, essa era a prática que existia entre vários terreiros que falavam sobre essa prática específica da quimbanda, que era parte da umbanda, como se nós tivéssemos uma moeda com as duas faces, a cara e a coroa. Uma era a umbanda, a outra face era a quimbanda. Era assim, era uma coisa só. Aí você vai até encontrar um livro que se chama O Segredo da Macumba, do Lapassade, do Marco Luz e Lapassade. Esse livro esgotou-se já há muitos anos. Eu consegui comprá-lo num sebo, chamou O Segredo da Macumba, escrito em 74, esse livro que foi escrito. E ele vai trazer como esse processo de separação da Umbanda e da Quimbanda acontece ao longo dos anos. E toda uma explicação social, ela vai sendo dada. Então, não só começa com o próprio Leal de Souza dizendo que a magia negra é a Quimbanda, mas também do processo interno da Umbanda em sua depuração de práticas africanas. Então, essa depuração que a Umbanda passa a sofrer, essa higienização que acontece na Umbanda para tirar suas características negras, é um processo que joga toda a parte preta, negra, africana para a Quimbanda. Porque a Umbanda tem que ser o máximo possível espírita. Então, é um processo que vai acontecendo, que vai trazendo esse olhar mais espírita para a prática umbandista, e a prática da Quimbanda é cada vez mais colocada em segundo plano, como se fosse algo menor, que não deveria ter tanta atenção. Inclusive, o nome, vamos virar banda, vai mudar, vamos fazer a nossa Quimbanda, agora também passou a não ser utilizado, em razão do estigma que o nome Quimbanda passa a ter. A especialização em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira é uma pós-graduação que vai te inserir na diversidade religiosa que existe aqui no Brasil. Quais são suas origens e como elas mudam a nossa sociedade? Espiritualidades indígenas, africanas e europeias se cruzam nesse solo, e o objetivo do nosso curso é fazer uma viagem histórica onde o ponto de partida dessas narrativas não são mais a dos livros de escola. Qual é a história das religiosidades que surgem no Brasil e fora da perspectiva eurocêntrica? O que o passado pode nos contar sobre o nosso futuro? Sankofa. Essa é uma pós-graduação para todos aqueles que necessitam recontar suas próprias histórias a partir de sua ancestralidade, e também para professores e profissionais que promovem práticas pedagógicas baseada na Lei 10.639, que discorre sobre a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e indígenas. Para fazer parte da próxima turma, faz o seguinte: clica no link que está na descrição desse vídeo ou aponte o celular para o QR Code que você vê na tela. E aí você vai ser direcionado para a página com mais detalhes e efetivamente a sua matrícula. O senhor citou a macumba, pai, e ela é um termo genérico para diversos ritos afro-brasileiros. Como Sim. a quimbanda se relaciona com a macumba e os seus objetivos dentro desse contexto? Como que é? Foi muito acertada a sua palavra. Quando nós dizemos macumba, era o nome utilizado no Rio de Janeiro pelos próprios praticantes. Então, não era só o nome dado pelos praticantes, mas também o nome dado pelas pessoas que observavam a prática. A gente vai ver o registro da palavra macumba no século XIX já. Então, já existia essa prática, mesmo porque
a macumba como instrumento musical, que é isso, essa é a origem da macumba, um instrumento musical, nós vamos ver nos jornais de época do século XIX, essa é uma pesquisa que eu já fiz, nós vamos encontrar os anúncios de orquestras de macumba. Inclusive, tinha uma orquestra de macumba do Exército Brasileiro que animava o carnaval nos clubes cariocas. Então, até isso nós tínhamos. Nós tínhamos essa prática que animava as pessoas no próprio carnaval. Então, o Exército vinha com os seus macumbeiros, com as suas macumbas, para animar as pessoas durante o carnaval. Era assim que era feito. Então, tudo isso nós temos que observar. Então, a macumba era um instrumento musical que também é utilizado nas reuniões, nas práticas religiosas do povo preto, que animava isso. Então, o samba, por exemplo, ele se torna algo com esse nome samba, quando você vai no samba, sim, eu vou no samba, você vai fazer o samba, então o local onde tocava a música se torna o próprio gênero musical. É a mesma coisa que aconteceu com a macumba. Você vai na macumba porque tocava a macumba lá, tocava o instrumento musical. E aí foi se tornando, nominando a prática. E aí o próprio macumbeiro adotou o nome macumba como algo da sua prática religiosa. Assim que aconteceu. Com o passar dos anos, quando a Umbanda começa a se institucionalizar, a partir dos anos 30, que ela se institucionaliza realmente, começa isso nos anos 30, ela vai fazer um movimento de higienização. E ela precisa tirar as características da macumba dela, porque a Umbanda, ela é uma continuação da macumba. A macumba vai sendo apagada, ela vai se extinguindo, enquanto a Umbanda vai nascendo e crescendo. É um contínuo, praticamente, porque os terreiros de macumba, eles se tornam terreiros de candomblé, a minoria, e a maioria se torna terreiros de Umbanda. Então, esses próprios terreiros vão passar a ter a denominação de terreiros de Umbanda, nesse sentido. Então, dessa forma, a prática, ela vai sendo construída de forma que eu precise limpar tudo isso das questões africanas, daquilo que me lembrasse da macumba. E aí você vai encontrar inúmeras publicações, inclusive no jornal de Umbanda, que era o órgão oficial da Tenda Nacional da Piedade, que falava Umbanda não é macumba, para realmente marcar isso. Macumba é macumba, nós não praticamos a macumba. Então, tudo aquilo que a Umbanda pudesse lembrar a macumba foi sendo jogada para a quimbanda, a prática preta, e aí essa quimbanda vai sendo modificada ao longo do tempo até chegar no que nós hoje vemos o satanismo dentro da quimbanda, porque ela sempre foi colocada como algo, não quero isso, isso é feio, isso é malévolo, isso faz com que as pessoas sejam perdidas, tudo isso vai acontecendo. E nesse sentido, então, pai, qual é a mensagem de transcendência espiritual? Qual que é o core, assim, o eixo da Quimbanda? Ela quer transmitir o que para a sociedade, para a sua comunidade de iniciados e religiosos, enquanto tradição espiritual? Qual que é o objetivo hoje dela? Eu posso garantir que isso não existe mais. Então, mesmo entre nós, quimbandeiros, isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. Porque essa conexão verdadeira com a tradição Congo-Angola, ela se desapareceu nessa quimbanda moderna.
você vai ter isso ainda no candomblé Angola. O candomblé agora ainda tem isso no seu seio. Já a quimbanda contemporânea, ela não tem mais essa tradição. E é isso muito forte, que se torna muito forte com os autores que vão falar, a quimbanda atual não tem nada a ver com a quimbanda original. Lógico que tem. Porém, essa visão de mundo, a cosmologia Congo-Angola, a cosmologia Bantu, ela foi sendo, ao longo do tempo, apagada. E essa ideia do homem sozinho, do caminho mágico, também entrou nas demais tradições de Quimbanda, inclusive a tradição que eu sigo, ela tem essa questão. Então, quando eu falo o que a Quimbanda fará para mim, qual a primeira coisa que a Quimbanda exigirá de mim? Um juramento. Então, eu vou fazer, a primeira coisa, um juramento. Um juramento a quem? Ao meu Exu. Então, a Quimbanda visa a fazer com que o ser humano esteja tão unido com o seu Exu que se torne algo imperceptível de saber quem é quem, se é o Exu ou se é a pessoa falando. Se todos os momentos da vida, quem está ali, se é o Exu ou se é a pessoa. Então, há uma junção entre o praticante e o seu Exu. Depois, há outras práticas com outros juramentos, até a pessoa chegar, finalmente, como um sacerdote de Quimbanda, na prática de Quimbanda, e aí é o último estágio, a última fase dessa pessoa, como ela vai trilhar um caminho na Quimbanda, como um iniciador, a partir do momento em que ela possa ter essa ideia iniciática da transmissão iniciática. E aí pode falar, mas Mário, essa transmissão iniciática sua vem da onde? Vem do candomblé Congo-Angola. Não é especificamente de um caminho de Quimbanda que se separa na Umbanda. Não, vem do candomblé Angola. Porque é nesse candomblé Angola que ela permanece ainda. Então, algumas práticas que nós realizamos, você vai encontrar eco, você vai encontrar a compreensão no candomblé Angola. É claro que eu não sou um sacerdote de candomblé Angola, muito longe disso, mas eu tenho um conhecimento sobre algumas práticas que que estão inclusas nas práticas de terreiro do candomblé Congo-Angola, mas outras que foram sendo colocadas, porque, por exemplo, Exu não tem no complexo Congo-Angola, o Exu como orixá, não tem isso. E assim, então, vão sendo acrescentadas várias coisas nisso, até desembarcar no que chamamos de Quimbanda hoje. Tá, mas a Quimbanda, ela é marcada por Exu ser a figura central ali, Exu e Pombagira. Então, essa Quimbanda contemporânea. Sei. Mas a que o senhor pratica não é assim. É assim também, porque ela é contemporânea. Tá, por mais que ela tenha absorveu toda uma tradição, e não descola mais. Uma tradição bantu, tudo mais, ela tem essa tradição tal, mas ela vai se adaptando também como ela se adaptou ao longo do tempo. Não tem como essa Quimbanda, mesmo da prática Congo-Angola, você, como eu falei, você vai encontrar no candomblé Congo-Angola ou vai encontrar em Angola, nas comunidades mais longe dos centros urbanos. Só. Essa prática mais próxima dos africanos. Então, essa ideia de a busca de um purismo já se perdeu, não vai ter mais esse fio condutor, né? Vai parar, então, talvez, no candomblé com Angola. Só se a pessoa for para Angola morar com algum quimbanda para aprender, ser iniciado por ele no processo iniciático dessa prática que ele exerce. Aí sim, para ter isso. Mas hoje, raramente alguém fará isso. Eu conheço só uma única pessoa que fez isso, que é o Tata Catuvangessi, o Tata Valmir Damasceno,
um amigo meu, ele fez isso. Ele já foi 8 vezes para Angola para conversar com os Tata Quimbanda, para conversar com os reis locais sobre as práticas primordiais dos povos que ele visita. Já se iniciou lá em cultos tradicionais em Angola. Então, ele é a única pessoa que eu conheço que fez isso, porque algo realmente não é fácil. Você, por exemplo, eu quero ir para a Nigéria para visitar alguma comunidade de culto ao orixá. Você não terá muito trabalho para encontrar isso. Você vai encontrar sacerdotes que têm páginas no Facebook, que têm páginas na internet. Você não vai encontrar Tata Quimbanda que tenha isso. Não vai encontrar. O que reforça essa postura reclusa, né? Mas para você poder chegar numa figura dessa, você tem que ser indicado, né? Sim. Alguém tem que fazer a ponte para você. Mas né? é um outro universo. Por que isso acontece em Angola? Pela perseguição. Então, os Tata Quimbanda de lá, os quimbandeiros, os quimbanda de lá, eles são muito mal vistos. Então, eles são bem reservados. Algo muito distante das pessoas, para que não sejam mortos. Lá é possível que a pessoa morra por ser quimbanda, isso acontece lá. Então, eles têm muito medo, receio de que possam ser vítimas da perseguição religiosa. Eu já joguei, por exemplo, búzios para pessoas de Angola, mulheres angolanas que me encontraram na internet, fizeram um jogo de búzios comigo, e eu falava, mas vocês têm aí perto de você tantas pessoas. Não, a gente não conhece. Não sabemos onde fica. Aí eu falei, mas não tem nenhum parente seus, um avô, uma avó que conheça alguém? Vamos tentar perguntar. E dessas pessoas que eu joguei, foram 2 pessoas que eu joguei, 2 mulheres, as 2 conseguiram encontrar. Me passaram depois que encontraram, mas falaram da dificuldade que foi em encontrar um quimbandeiro, porque eles não são de fácil acesso a encontrar, em razão do receio que tem da perseguição religiosa que há em Angola hoje. Tem uma inquisição rolando lá, então a gente está muito distante dessa realidade, né, também, de entender o que pega lá. Pai, para poder ter mais clareza do ambiente do terreiro de Quimbanda, é só Exu e Pombagira que manifesta? Existe o tal do preto velho quimbandeiro, caboclo quimbandeiro, talvez boiadeiro quimbandeiro? Como que é esse universo já contemporâneo, mas desses tipos de entidades que se manifestam ali? A mesma coisa que eu falei no começo, depende da quimbanda que você vai falar. Então, existe, como eu falei, a quimbanda gaúcha, que não terá outra entidade a não ser Exu e Pombagira, e inclusive alguns terreiros de quimbanda do sul, com a visão de que Exu e Pombagira são demônios da Goécia. Inclusive, terá essa ideia. Então, você vai encontrar um Exu Putsatánaquias incorporado numa pessoa. Em vez de chamar Ventania, vai chamar o nome da Goécia. Você vai encontrar também no Sudeste algumas quimbandas que só vão trabalhar com Exu e Pombagira, como se fosse somente isso. No nosso trabalho, não. Você vai encontrar o Caboclo Quimbandeiro, você vai encontrar Preto Velho Quimbandeiro, como você vai encontrar na descrição do próprio livro do Léo de Souza, que vai descrever a quimbanda como isso, que há as entidades que existem. Então, você encontra esse universo, né, além do Exu e Pombagira. Mas, mais uma vez, depende de cada um que segue esse caminho. Porque muita gente passa a criar a sua própria quimbanda da cabeça. Eu vou criar a minha quimbanda, e eu conheço uma pessoa, por exemplo, que criou a sua própria quimbanda, e essa sua quimbanda, ela tem somente Pombagira, não tem Exu. Tá. Uma ordem então, feminista cada um vai de criando a sua própria quimbanda, e
que eu faço com isso? Nada, não é problema meu. É uma pessoa resolveu criar isso, acha que está certo. Eu escrevi um texto que fala: um espírito pousou em mim. E assim, o que esse texto fala? Quando eu falo que eu sou um babalorixá de candomblé, vou me perguntar quem foi meu iniciador, de que família que eu pertenço, quanto tempo eu fiquei recolhido, quais foram os atos feitos no meu corpo, enfim, uma série de perguntas. Quando eu falo que eu sou um babalau, vão falar de qual família que eu pertenço, qual região da Nigéria que é, quantos babalau estavam presentes na minha iniciação, qual que é o meu Odu da iniciação, qual o orixá que eu tinha que iniciar depois da iniciação, tudo isso eu vou ter que responder de cabeça. Quantos Odu e Fá eu sei de fazer de cor, quantas magias eu sei, tudo isso vão me perguntar. Se eu falo que eu sou um mestre de Jurema, vão me perguntar quem é meu padrinho, quem é minha madrinha, qual que é o meu caboclo, qual que é o meu mestre, as práticas que eu sei fazer de cor, o que é príncipe, princesa, como é que eu monto uma mesa de Jurema, uma mesa da mata, uma mesa do dia a dia, enfim, tu tem que saber tudo isso. Mas na Umbanda e na Quimbanda, fala, não, um espírito incorporou em mim e mandou eu fazer isso. E aí acabou. E tá tudo bem. As pessoas que está tudo certo, o espírito se manifestou, a pessoa incorporou, e o espírito mandou, ó, você, a partir de hoje, você é o novo avatar da humanidade para a Quimbanda. E você é o Tata Quimbanda máximo do universo. E pronto. Ele vai criar toda uma ritualística própria, e vai ter um monte de maluco que vai bater palma para ele dançar, e vai ser assim que as coisas vão continuar. Então, qual a tradição disso? Nenhuma. Porém, é assim que funcionam as coisas. É uma epifania do século, né? É uma epifania do século que está se constituindo, e não só nas nossas tradições religiosas, mas em todos os lugares está tendo isso, né? Agora tem as várias religiões estelares surgindo, enfim. Mas aí eu quero só saber agora, para a gente ir encerrando, pai, qual é a notada diferença, característica que a gente pode perceber entre um preto velho quimbandeiro manifestado e trabalhando, de um preto velho comum que a gente vê no terreiro de Umbanda, por exemplo? É a mesma situação que nós víamos nos terreiros de Macumba. Nos terreiros de Macumba, incorporavam pretos velhos. Já tinha a manifestação desses seres. Você vai encontrar o preto velho que vem arcado, que pede um rosário, que é católico, que vai rezar um Pai Nosso, que vai fazer o sinal da cruz na cadeira para sentar, e você vai ter um preto velho que é altivo, que não é cristão, que não é católico, que não tem essa verve católica. Você vai ter esses dois personagens na própria Macumba. Quando a Umbanda começa a ser construída, esse personagem do preto velho insubmisso, ele vai para o campo da Quimbanda. Não fica na Umbanda mais, porque a Umbanda só vai ter o aspecto do preto velho que se submete, que é o pai Antônio, que fala que lugar de preto está no toco, que não pode nem sentar na cadeira, que é a subserviência total à ideia eurocêntrica tal. Então, essa construção também acontece. Então, quando você fala... Essa fala fica estranha na história, né? Essa fala fica esquisita na história mesmo, né? Dele chegar ali, sair da mesa por conta própria, ficou... Eu acho que ainda tem que investigar isso daí, porque ficou estranho, né? Sim, e aí acontece a mesma coisa. O preto velho na Quimbanda, ele não fica arcado, ele não tem aquele comportamento tão subserviente, ele é mais bravio, ele dá umas pancadas nas pessoas, não é o pai que vai abraçar, é o pai que vai dar um tapa na bunda, é diferente. Então, essas características que vão sendo marcadas entre uma prática e outra. O caboclo quimbandeiro, ele é muito mais bravio do que o caboclo que se manifesta na Umbanda. O Pantera Negra, por exemplo, com quem eu trabalho, ele é um caboclo quimbandeiro. Ele fala, eu sou um caboclo quimbandeiro.
que vem na Umbanda. Quando ele começou a trabalhar comigo, ele era muito bravo. Quando ele cumprimentava a pessoa, ele batia na mão da pessoa assim, puxava no peito e batia com muita força. Da pessoa botasse a mão no peito, sentia a porrada que ele dava na pessoa. Hoje não. Hoje, depois de 22 anos trabalhando comigo, ele dá a mão para a pessoa. Dá a mão e aperta a mão. Ele nem tem isso. Então, ele foi aprendendo a lidar com as pessoas no dia a dia de terreiro. Ele não faz esse cumprimento mais. Até quando ele vai bater o peito, ele segura a pessoa assim e dá aquela batidinha mais light na pessoa. Não dá aquele puxão e até machuca a pessoa quando ele dá esse puxão nela, para bater o peito na pessoa. Então, ele foi se adaptando também a esse comportamento mais tranquilo que tem na Umbanda. Então, tudo isso também são adaptações da vida de terreiro. Muitas entidades, elas vão se adaptando para que haja uma aceitabilidade maior da prática também. Pai, a gente está chegando ao final desse papo e eu quero que o senhor comente aqui com nossos espectadores o que eles podem encontrar dentro da sua disciplina de Quimbanda, aqui na nossa pós, Lato Sensu em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, que é muito importante essa disciplina. O que eles mais vão poder encontrar ali com o senhor? Eu sou suspeito para falar sobre isso, mas como se percebe, eu sou apaixonado por esses assuntos. Realmente, eu, quando fui estudar sobre as tradições que nós seguimos, eu tentei encontrar o máximo de informações históricas possível. E uma das fontes que eu sempre vou utilizar, além da história oral, daquilo que eu ouvi dos meus mais velhos, daquilo que está registrado nos jornais de época. Então, no século XIX e do século XX, muitos jornais que falam sobre Umbanda, Macumba, Quimbanda, todo esse universo que nós temos, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto na Bahia, que são os 3 estados que eu mais me foco para estudar os textos que falam sobre isso, não só os textos em matérias jornalísticas, mas também entrevistas de pessoas que falam sobre isso. Então, para que nós possamos compreender como tudo isso vai sendo construído ao longo do tempo para chegar onde nós chegamos hoje. Então, é uma visão histórica para que nós entendamos como as coisas foram sendo construídas em nosso país para chegar onde nós chegamos. Porque eu acho que é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que possamos criar estratégias para sabermos aonde vamos chegar. Porque há uma série de problemas que a gente enfrenta hoje que dificulta o nosso caminhar. E até onde nós vamos poder caminhar com as situações que a gente enfrenta de vez em quando, a tolerância religiosa, as questões das igrejas evangélicas que nos elegeram como inimigos, como as práticas afro-religiosas são coibidas em muitos espaços. Então, para que nós tenhamos uma consciência histórica, para que possamos realmente entender o que devemos fazer para que permaneçamos nessas práticas, para que elas não sejam, uma hora ou outra, proibidas em nosso país, como algo que não deve ser praticado, como hoje você já encontra na Europa. Na Europa já há lugares que as práticas africanas, em especial o abate religioso, é completamente proibido. Não vai, isso é impossível de ser realizado. Então é possível que isso chegue a acontecer em nosso país também, não é algo improvável. Então tem que ter todas as ferramentas históricas, que é o principal disso, para que eu entenda. E depois também é lógico falar da prática de terreiro, porque é da experiência de terreiro que eu tenho para juntar toda essa parte histórica, como que eu aplico isso no meu dia a dia de terreiro, como eu compreendo a minha vida em comunidade aplicando isso no terreiro. É o que as pessoas podem esperar dos nossos encontros. Maravilha, que ótimo. Então, para quem ficou interessado em estudar com Baba Mário Filho, fica aqui minha super recomendação
para pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Preste atenção, os 50 primeiros inscritos no curso receberão um kit Ubuntu, que é exclusivo para nossos alunos. Se você quiser entender mais sobre o programa do curso, entre outros detalhes, então faz o seguinte, clica na descrição do vídeo onde você está assistindo, ou fale conosco pelo WhatsApp também, 14 99 615 6830. Você vê o número em tela e a gente está aqui pronto para te atender e garantir a sua próxima especialização. Pai, então vamos chegando ao final desse nosso encontro. Quero agradecer mais uma vez a sua disposição em estar aqui trazendo seus conhecimentos, experiência para a nossa comunidade de alunos e seguidores aqui do canal. E quais são as suas últimas palavras? Quero deixar o senhor à vontade agora. Se faltou alguma pergunta, algum tema que você gostaria de ter falado que eu não trouxe aqui à tona? Eu creio que neste momento foi bastante extensa a nossa conversa para abarcar vários assuntos, mas eu só queria deixar registrado da importância que esse curso tem para a comunidade. Pode ser que neste primeiro momento as pessoas não estão dando muito valor a essa iniciativa, mas isso será algo que ao longo do tempo trará muitos benefícios às nossas comunidades. Então, eu recomendo a todos aqueles que puderem que façam essa pós-graduação. É algo importante para nosso conhecimento, é importante para que as pessoas tenham um conhecimento mais amplo, que conheçam realmente as tradições que praticam, que tenham uma noção geral de como que isso se dá no Brasil e tudo aquilo que uma pessoa dedicada aos estudos afro-religiosos deve ter, porque com uma pós-graduação haverá diversas ferramentas para que a pessoa possa se aprofundar cada vez mais em diversos assuntos que ela terá acesso nessa pós-graduação. Então, recomendo que as pessoas façam, mesmo que nesse primeiro momento, acho que não vai virar, não vai ser... Não, vai virar, porque isso é importante para a nossa comunidade, é importante que isso exista e vai se tornar realmente um marco na nossa comunidade. Então, recomendo que façam isso. Independente de linha que você segue, se é da linha da Umbanda Sagrada, da Umbanda Esotérica ou qualquer outro tipo de prática, independente disso, o conhecimento não ocupa espaço. E as pessoas que vêm aqui colaborar com essa pós-graduação não se importam com nenhum tipo de linha ou segmento, mas sim de trazer um bom conhecimento às pessoas. Então, mais uma vez, recomendo que todos façam esse curso que vai ser está sendo um marco na nossa comunidade. Muito grato, eu acredito exatamente nisso, pai, que o conhecimento é algo que altera positivamente a vida do sujeito, e se você está dentro de um conhecimento responsável, com metodologia, com base, né, realmente já validada, você está num ambiente seguro. Se a gente quer um país mais equânime, né, uma sociedade mais harmonizada, em que questões como crença, gênero, etnia, não seja mais um tema, não precisa ser um assunto mais de resistência, de defesa, a gente tem que começar a partir do entendimento dessas características. Então, eu sou muito grato por o senhor aceitar e fazer parte desse processo também. A gente entende isso como um grande movimento de longo prazo, não é para já mesmo, né? A gente está aqui fazendo a caminhada e o senhor é mais um que soma aqui, trazendo toda a sua bagagem, experiência, conhecimento técnico, científico e jornada de terreiro. Isso é o que marca esse nosso grande grupo de mestres na nossa pós-graduação, né? São todos, vivem aquilo que estão ensinando, então é algo realmente extraordinário. Pai, sim, muito grato, até um próximo encontro, então, e você que está aqui vindo para a pós, tenha ótimos encontros com o pai Baba Mário Filho, e até mais. Axé, Saravá, Mojubá, e tchau!